unidade 5 de matemática. E como a gente já fez na unidade 4 e também já fez em português, hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? Um pouquinho, só um pouquinho de cada coisa, de cada assunto, para a gente ir sempre retomando e não deixar nenhuma dúvida e nada pendente para trás, certo? As folhas, as páginas da revisão já estão lá na plataforma, então se você conseguiu imprimir, você tem essas folhas. Se você ainda não conseguiu imprimir, anota no caderno ou em uma outra folha qualquer. Quando você conseguir imprimir, aí você passa ali, tá bom? Como que a gente vai fazer? Eu vou explicar, vou ler toda a revisão, vou dar algumas dicas, né? Dou aquele tempo normal que vocês já sabem e volto fazendo a correção da nossa revisão. Feito isso, gente, tudo bonitinho, corrigidinho, vocês sabem que essa revisão tem que voltar para a escola, tá? Vocês têm que enviar ela por e-mail. Então, caprichem. Se em algum momento da revisão a conta não couber, não tiver espaço suficiente, usa uma folha de apoio ou um caderno, tá? E depois você coloca as informações aqui. Eu acho que a gente tem espaço, mas enfim, caso você ache necessário uma folha mais, um espaço a mais, você pode usar sem problemas, tá bom? Então vamos lá para a unidade 5, números, áreas e estatística. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita das unidades, que é o nosso quadro valor de lugar, né? Ele está aqui pequenininho, essa imagem é da apostila, então se você não está conseguindo ver aqui, porque não está colorido, no meu, né? Não está colorido, ou porque você não está com a folha, você pode pegar na sua apostila, tá? Esse quadro vai estar lá na nossa apostilinha. Aí, número 1. Represente os números decimais do quadro abaixo. Lembra que a gente conhecia o quadro valor de lugar normal, classe das unidades, dos milhares, dos bilhões? E nessa última unidade a gente acrescentou uma classe, que é a classe dos decimais, décimos, centésimos e milésimos. Então, quando a gente separa a unidade dessa classe dos décimos, centésimos e milésimos, a gente coloca uma vírgula. Por quê? Porque é a parte dos decimais, certo? Tenho aqui 12 números, tá? 12 números decimais, centesimais, enfim, números com vírgula, que vocês devem colocar no quadro abaixo. O quadro diz assim, ó, classe das unidades simples, então que é unidade, dezena e centena, tá? Porque não tem nenhum número maior do que isso. Aí tem uma vírgula no meio, já tem ali no quadro uma vírgula, né? E daí tem a parte decimal, certo? Que são os décimos, centésimos e milésimos. Qual é a regra? Vírgula embaixo de vírgula. Colocou a vírgula no lugar certo? Preenche para o lado das unidades, né? Dezena e centena, ou para o lado dos decimais, décimos, centésimos e milésimos. É só isso. Não precisa ser ordem crescente, ordem decrescente, não tem regra. É pegar esses números e colocar na tabelinha abaixo. A gente pode combinar que vocês façam por linha. Por quê? Na hora de corrigir, quando eu colocar aqui no quadro, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Mas não é uma regra. Enfim, só vai facilitar se vocês colocarem todos os números da primeira linha e depois todos os da segunda linha, tá bom? Primeira página então, né? Falamos ali um pouquinho de decimais. Temos 2 lembretes ali, ó. Números decimais. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais? Já estamos recordando, mas enfim. Os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é a que está antes da vírgula e a parte decimal é a que está depois da vírgula. Para isso, precisamos exercitar, fazer contas para ver se a gente realmente aprendeu, se a gente está dominando, tá? Número 2. Efetue as operações com números decimais. Tenho 4 continhas que os números são com vírgula. A e B são adição, são de adição, são 2 continhas de mais. C e D são subtrações, 2 continhas de menos. Se você for montar a sua continha e um algarismo, um número, tem mais casinhas depois da vírgula do que o outro, você pode completar com 0. Tá? Se você achar que vai ficar mais fácil para você, pode sim completar com 0. Não vai alterar, não tem problema nenhum. No número 3, ainda falando em decimais,
Porém, entrando a parte de frações, lembra que a gente aprendeu a transformar uma fração em número decimal? Pega o número de cima, joga para longe, vejo quantos zeros tem no meu denominador, coloco antes do número. Se for um zero, eu ando uma casa de trás para frente. Se for 2 zeros, eu ando 2 casas. E se for 3 zeros, eu ando 1, 2, 3 casas e coloco a vírgula. Então, vocês vão ter 4 figuras. Você lembra que números decimais podem ser escritos na forma de fração? Lembra sim. Vamos representar na forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. Porém, a última figura era uma figura colorida de amarelo. Se você vai imprimir colorido, você vai enxergar. Se você não imprimir de amarelo, para você vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas eu vou mostrar aqui na minha, ó. A parte de baixo, os 5 quadradinhos de baixo são pintados. Se você está com uma folha preta e branca, que não está dando para ver muito bem, pinte os 5 de baixo. Tem 10 quadradinhos, pinte 5. Tá bom? É isso que tem que fazer. Se você conseguiu imprimir colorido, ou se você está olhando na tela também, você está ali com o celular, alguma coisa assim, você vai ver que a parte de baixo está pintado de amarelo. Tá bom? Então, 4 figuras, coloca as 4 frações e depois transforma essa fração em número decimal. Tá? Número 4. Pense nas frações correspondentes a esses números e escreva-os somente com palavras. Então, eu tenho o número 0,04, eu tenho 0,67, tenho 0,7 e 0,50. Eu quero que vocês escrevam por extenso, escrevam com palavras. Que número é esse? Tá? Se você estiver encontrando um pouquinho de dificuldade, coloca esse númerozinho no seu quadro valor de lugar. Você tem um quadro lá na sua revisão. Coloque embaixo das casinhas que fica mais fácil para fazer a leitura depois, tá? Caso você ache necessário. Se não, tenta fazer de cabeça, lembrando que é décimos, centésimos e milésimos, né? Talvez vocês consigam fazer. Se preciso, o quadro valor de lugar está na primeira página da revisão, tá bom? Aí vamos para o número 5. Número 5. Observe os números decimais da nuvem abaixo. Em seguida, escreva-os em ordem crescente, gente. Crescente é do menor para o maior, tá? Tenho lá então 6 numerozinhos. Embaixo eu tenho uma linha com 6 divisões e eu começo do menor para o maior, tá bom? Combinado? Lembrando que o que vale primeiro é a parte inteira. Eu vejo qual é maior, qual é menor. Aí vem a vírgula. Aí eu vou olhar o número depois da vírgula. Se ele for igual, se tiver 2 números, né, com o mesmo algarismo, eu olho o outro número, o segundo número depois da vírgula. E assim por diante, tá? Eu acho que tá fácil, acho que vocês não vão ter dificuldade nesse daqui não. Até porque os números estão diferentes, tirando ali 2 que pode dar uma confusão, o resto tá tranquilo, eu acho que vocês não vão ter dificuldade não. Número 6, então são alguns probleminhas, tenho 2 probleminhas relacionados a esses números decimais, tá? Numa competição de salto em altura, o primeiro colocado saltou 2,77 metros. O segundo colocado saltou 2,68 metros. Qual foi a diferença entre os saltos dos 2 atletas? Qual a diferença? Do que ganhou para o que ficou em segundo, tá? Tem que fazer uma conta. Na letra B, está falando que a dona Bia comprou 6 metros de tecido, gastou 2,8 metros para fazer um vestido e 1,4 metros para fazer uma blusa. Quanto de tecido sobrou? Então, vocês somam o que ela gastou para o vestido e para a blusa. Do total que deu, vocês subtraem do que ela tinha comprado de tecido, tá? Aí a gente vai saber quanto de tecido sobrou. 6 sem nada, na verdade, vocês sabem que a vírgula está depois, né? Então, se você achar também necessário, você pode acrescentar a vírgula e colocar um 0 para facilitar a sua conta, tá? Número 7, vamos relembrar que é um dos nossos últimos assuntos, então ele deve estar fresquinho aí na cabeça de vocês, que é a questão de hectares. Então, a prof deixou grande lá no meio que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados e 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectares, certo? Vocês têm essa informação aí no meio da sua revisão. Aí eu vou perguntar para você assim, ó. Letra A. Quantos hectares
quilômetros quadrados. Se 1 quilômetro quadrado tem 100, 5 quilômetros quadrados tem quanto? Não precisa nem fazer conta, mas se você quiser, eu acho que ali do ladinho dá. Letra B. Quantos quilômetros quadrados temos em 60 hectares? É a mesma coisa, porém a pergunta de forma inversa, tá? Tá invertido ali. Letra C. Escreva com palavras o número 198.578 quilômetros quadrados. Então, você vai escrever com as suas palavras, por extenso, bem bonitinho lá. Aí vem mais um probleminha de hectares também. Sabrina tem uma fazenda de flores com 4 hectares. Primeiro a gente precisa descobrir quantos são, né? Quanto representa esses 4 hectares. Ela plantou rosas em uma área de 6.500 metros quadrados, margaridas em 2.800 metros quadrados, hortênsias em 3.400 metros quadrados e camélias em 4.700 metros quadrados. Qual área ainda está livre na fazenda de Sabrina? Tá? Então, do total que ela tem, que no caso são 4 hectares, mas você vai transformar para metros quadrados, do total que ela tem, a gente vai descontar essas áreas que já estão plantadas, então a gente precisa somar as 4 áreas de flores. Do total a gente subtrai da área total da fazenda da Sabrina, tá bom? Não é difícil, a gente fez um bem parecido na nossa apostila, tá? Continuando então, a Sabrina pagou R$100 o metro quadrado da sua fazenda no momento da compra. Quanto ela pagou pela fazenda? Tem aquela dica que eu falei várias vezes, que eu escrevi ela no quadro. Lembra o que acontece quando eu vou multiplicar por 10? Eu acrescento um zero. Quando eu vou multiplicar por 100, eu acrescento 2 zeros. Se eu vou multiplicar por 1.000, eu acrescento 3 zeros, certo? Se eu vou dividir por 10, eu tiro um zero. Se eu vou dividir por 100, eu tiro 2. E se eu vou dividir por 1.000, eu tiro 3. Então, é um macetinho, é uma dica que eu acho que vai ajudar bastante aqui no probleminha do valor total da fazenda da Sabrina, certo? E por último, bem simples, não é em forma de problema, é direto à imagem e vocês fazem a conta, que é, calcule as áreas das figuras a seguir. Como que calcula área? Altura vezes largura, lembram disso? Altura vezes largura? Então, vocês vão fazer o primeiro terreno, que tem 85 metros de lado por 50, tá? Então, 85 vezes 50. A letra B, 90 de comprimento por 32 de lado, 90 vezes 32. E a letra C é um quadrado. Então, por que tem só uma medida na lateral? Porque os 4 lados são iguais. Então, se 55 metros você tem de um lado, você tem do outro a mesma medida. Então, é só multiplicar também 55 vezes 55. Eu acho que ela está curta, ela está completa, porque tem exercícios de todos os tipos que a gente viu, que a gente aprendeu na apostila, né? 1, 2, tem uma conta, tem um problema. Por quê? Porque eu não preciso fazer uma revisão de 10, 15 páginas para saber se vocês entenderam ou não, tá? Então, eu coloco coloco 2 exercícios, eu já consigo saber se você está entendendo ou se você, enfim, está perdido, não está dominando, não está conseguindo fazer, certo? Então, a gente faz a revisão bonitinho da unidade 5, falando de números decimais, transformando frações em decimais, escrevendo por extenso, colocando em ordem crescente, fazendo operações, né? Problemas de operações. E, para finalizar, a gente trabalha com problemas e operações envolvendo hectares. Tudo que a gente viu está aqui. Eu acho que vocês conseguem fazer sem o uso da apostila, tá? Eu acho que dá para fazer sim, a não ser que você não tenha assistido as aulas. Daí você vai com certeza encontrar dificuldade. Mas se você vem me acompanhando, você vai conseguir fazer a sua revisão sem precisar do uso da apostila, tá? Faz bonitinho, lembrando que tem que fazer com capricho, porque essa revisão volta para a escola, então letra bonita, problemas com respostas, tudo bem bonitinho, para voltar para a escola, e depois a prof vai corrigir e vai tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado sobre esse assunto. Combinado? Bom trabalho para vocês então, eu vou dar todo o tempo que vocês precisarem para fazer a revisão, e daí eu volto corrigindo página por página bem bonitinho, porque eu coloco a resposta no quadro, saio da frente para você corrigir,
né, naquele sistema que vocês já conhecem, tá bom? Já estou voltando para fazer a correção então. Bom trabalho, se precisar pode usar a apostila, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer sempre, tá? Até daqui a pouquinho. Já estou aqui para começar a corrigir. Deu tempo de você fazer tudo? Tá. Se não deu tempo de fazer tudo, ou você para o vídeo, continua fazendo lá a sua revisão e depois você vem para a correção, ou você começa a me acompanhar a partir de agora, tá bom? Não tem problema, o importante é que você faça, que você entenda e que você corrija, combinado? Então vamos lá, deixa eu vir para cá, centena, decena e unidade, décimo, centésimo e milésimo, certo? O que vocês tinham que fazer? Colocar aqueles números no quadro, na tabela que está ali embaixo, simplesmente respeitando o lugar da vírgula, só, tá? Então ficou 0,438, 1,057, 5,306, 0,7, 0,03, 1,9, 38, então 3, 8,245, 0,013, aqui também é um número maior, também tem dezena, então é 13,06, 0,26, 1,035 e por último 4,5. Não tinha erro, né? Até porque eu não medi uma ordem, eu não pedi crescente, decrescente, nem nada disso. Eu só pedi para vocês colocarem na tabela. Então, é uma atividade simples, é só para vocês treinarem e terem sempre o hábito de colocar vírgula embaixo de vírgula. Esse é um dos fundamentos mais importantes, tá, das operações com decimais, porque a gente entra em operações, né, aqui adições, daqui a pouco eu mostro as subtrações, e se você colocar a vírgula no lugar errado, vai alterar completamente a sua operação, tá? Então, esse exercício aqui, na verdade, é um treinamento mesmo para você habituar vírgula embaixo de vírgula, certo? Aí a gente já vai aqui para a segunda página, que diz assim, efetue as operações com números decimais. Então, falei para vocês que eu vou utilizando o quadro e daí vou apagando e vou vindo para o próximo. Por enquanto, eu consegui colocar no quadro as duas adições. Olha lá para a primeira adição. O que vai acontecer lá? Deixa eu pegar um giz colorido. O que vai acontecer? 2,58 mais 6,0. Pode ficar um buraco, professora? Pode. Pode colocar zero? Pode. Olha lá para a cor. Eu deixei ela sem nada, eu deixei com um buraco. 8 mais nada, 8. 5 mais 0, 5. 6 mais 2, 8. Professora, eu prefiro colocar o zero. Coloca lá então. Coloque o zero. 8 mais 0, 8. 5 mais 0, 5. 6 mais 2, 8. Fez diferença? Alterou o resultado? Não. Então, se você quiser, você coloca. Se você não quiser, não é necessário, tá bom? Ele não vai mudar a sua continha. Ele não vai alterar em nada, tá bom? Quando acontecer, porque vai acontecer um outro probleminha do número estar em cima, aí eu vou mostrar mais uma vez para vocês se coloca ou se não coloca o zero, tá? Então, nesta continha aqui, se você quiser ou se você não quiser, o resultado vai permanecer o mesmo. 12,54 mais 9,45. Olha aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, certo? Para não ter erro, para não ter a chance de você se confundir e fazer errado. 5 mais 4, 9. 4 mais 5, 9. 9 mais 2, 11. Deixa um aqui, coloca um para cima. 1 mais 1, 2. Total, 21,99. Certo? Combinado que a prof sai, você corrige bonitinho, né? E eu vou voltando até o final da revisão dessa forma. Vou saindo, volto com o quadro cheio, agora eu vou voltar com as continhas de subtração e voltar com as frações, transformando elas em decimais, tá? Vai corrigindo aí que eu vou passando aqui no quadro também.
Dando sequência, então, na nossa correção, continuamos com a letra C e B da número 2, que agora são as duas subtrações. Lembra que eu falei para vocês que ia aparecer uma coisa diferente? Já vai aparecer aqui, eu já vou mostrar para vocês como faz. A primeira, normal. 32,16 menos 18,14 ficou 14,2. Quando vocês forem montar a letra D, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui o giz. 75,3 menos 26,89. E agora tem uma casa a menos. O que a gente faz? Coloca um zero aqui, tá bom? Posso tirar 9 de zero? Não. Empresto do 3, que virou um 2 e aqui agora é 10. 9 para chegar no 10, 1. Posso tirar 8 de 2? Não. Empresto do 5, que virou um 4 e agora lá é um 12. 8 para chegar no 12, 4. Posso tirar 6 de 4? Não. Empresto do 7, que virou um 6 e ali virou um 14. 6 para chegar no 14, 8. Posso tirar 2 de 6? Sim. Sobra quanto? 4. Vírgula embaixo de vírgula. Coloquei a minha vírgula ali. Tá? Então, se acontecer isso, é só colocar um zero. Tá bom? Na número 3, tinha que fazer a fração representando a imagem que vocês têm que transformar em decimais. Como eu não tenho espaço para fazer todos os desenhos, eu já fui direto para a parte da fração. Então, a primeira imagem é 39 centésimos. Eu tenho 100 quadradinhos e 39 estão pintados. Como que eu transformo em decimal? Pego 39 e jogo para longe. Se eu tenho 2 zeros, coloco 2 zeros aqui. 2 zeros, 2 casas. 1, 2, vírgula. Aqui é a mesma coisa. Pego 4, jogo para longe. Quantos zeros eu tenho? 1 zero. Coloquei um zero lá. 1 zero é uma casa, vírgula. 85 centésimos. Tem 100 quadradinhos também lá no meu desenho. 85 estão pintados. Pego 85, jogo para longe. Se eu tenho 2 zeros, eu coloco 2 zeros antes do número. Se são 2 zeros, são 2 casas que eu amo. 1, 2, vírgula. E por último, 5. Jogo 5 para longe. Se eu tenho 1 zero, coloco 1 zero antes do número. 1 zero representa uma casa, uma casinha, vírgula. Tá? E na número 4, essa daqui que é aquela que eu falei para vocês que tinha que pintar, que ela era amarelinha, que estava um pouquinho ruim de chegar, tá? Então são 5 partes pintadinhas. Das 10, as 5 de baixo estão pintadas de amarelo. Talvez, por isso que se você imprimiu em preto e branco, talvez você não esteja conseguindo ver, tá? Mas são as 5 de baixo. Na número 4, tinha 4 númerozinhos para a gente escrever por extenso. Então, 0,04 é igual a 4 centésimos. 0,67, 67 centésimos. 0,7, 7 décimos. E 0,50, 50 centésimos. Até aí tudo bem? Eu acho que sim, né? Talvez aqui nesse quadro a única dúvida tenha ficado realmente aqui se colocar ou não como fazer essa conta, já que faltava um número. Então, a gente completa com um zero. A parte de frações, né? De fração aqui a gente já fez bastante na apostila. E se você decorar esse macetinho, pega o número de cima, joga para longe, coloca a quantidade de zeros. Não tem erro, você não vai errar porque o número está ali. Você está olhando para ele e está fazendo a transformação, entendeu? Tirando ele de uma fração e jogando para um decimal. E aqui, só escrever por extenso. Talvez você tenha tido algum erro de ortografia, então aproveita esse momento para corrigir, para arrumar, tá? Aqui na número 5, dizia assim, ó. Observe os números decimais na nuvem abaixo e em seguida escreva-os em ordem crescente. Crescente é que cresce, então é do menor para o maior. O que a gente olha primeiro? A parte inteira, a parte que vem antes da vírgula. E depois a gente olha o que vem depois. Então olha aqui, ó. Eu coloquei um embaixo do outro para ficar mais fácil para vocês visualizarem e para vocês entenderem. A parte inteira, então, 1, 2, 3, está em ordem crescente. Mas eu preciso olhar o que vem depois. Então, ó, 0, 1. Então,
dessa forma para ficar mais fácil para vocês, tá? 1,08, 1,1, 2,8, 2,98, 3,15 e 3,5. Então, essa é a sequência da número 5. Número 6, a gente vai entrar já com probleminha, certo? Resolva. Numa competição de salto em altura, o primeiro colocado saltou 2,77 metros e o segundo saltou 2,68. Qual foi a diferença entre o salto dos dois atletas? Eu preciso subtrair o segundo do primeiro para saber qual foi a diferença, ou seja, o primeiro, né, saltou 0,09 metros a mais, tá? Ou o segundo colocado saltou 0,09 metros a menos. É só uma subtração. Imagino que algumas crianças até tenham feito de cabeça, tá? Não tem problema. Se você consegue fazer de cabeça, pode deixar. Na letra B, é um probleminha da Dona Bia. Coloquei o B aqui em cima, tá? Dona Bia comprou 6 metros de tecido, gastou 2,8 metros para fazer um vestido e 1,4 para fazer uma blusa. Quanto de tecido sobrou? Então, eu vou somar o que ela gastou. Ela gastou 2,8 para o vestido, 1,4 para a blusa, então ela usou 4,2 metros do tecido. Quantos metros ela comprou? 6. Lembram que se a vírgula não aparece, ela está atrás do número e eu posso, se necessário, completar com zero? Foi isso que eu fiz. Eu coloquei 6,0, então, que são 6 metros, menos 4,2, que foi o que a Dona Bia usou, e eu descobri que ela ainda tem, que sobrou para a Dona Bia, 1,8 metros de tecido. Tá? Bem facinho também, né? Então, só prestem atenção, quando acontecer da conta não se encaixar pela falta do zero, você completa e continua normal. Aí a gente já vai para o número 7, que é relembrar e trabalhar um pouquinho com hectares e quilômetros quadrados. Então, quantos hectares tem em 5 quilômetros quadrados? Gente, se 1 quilômetro tem 100 hectares, 5 quilômetros tem 500. Então, resposta, 500 hectares. Na letra B, mesma pergunta, só que de forma invertida. Quantos quilômetros quadrados temos em 600 hectares? Se 1 quilômetro tem 100, quantos quilômetros tem em 600? 6 quilômetros quadrados, tá? Então, letra A, 500 hectares, B, 6 quilômetros quadrados. E daí na letra C, escreva por extenso, então 198.578 quilômetros quadrados, que é um número que está representado em algarismos e que está pedindo para você fazer por extenso. Então, 198.578 quilômetros quadrados. Tá fácil, né, gente? Para encerrar, eu vou fazer a última, as duas últimas, né? Não, um problema, a última conta do problema e mais os cálculos de área, tá? 2 problemas, os 2 da Sabrina e os 3 cálculos de área. Então, 5 contas e a gente encerra a nossa revisão da unidade, tá? E eu acho que foi bem belezinha essa unidade, bem tranquila, bem fácil. Quando a gente fala de números decimais, sistema de numeração decimal, parece que vai ser difícil? Nem é, nem foi difícil. Vocês sabem que vírgula embaixo de vírgula e assim as coisas vão acontecer, tá bom? Já venho para mostrar o probleminha da Sabrina e os cálculos de área, tá bom? Não vou colocar tudo no quadro de uma vez só, vou fazer separadinho da Sabrina e depois as áreas, eu faço as 3 contas divididas aqui no quadro. Sabrina tem uma fazenda de flores com 4 hectares. Se 1 hectare é 10 mil metros, 4 hectares, 40 mil metros. Tudo bem? Ela plantou rosas em uma área de 6.500 metros, margaridas numa área de 2.800 metros, hortênsias numa área de 3.400 metros e camélias numa área de 4.700 metros. Somando tudo que ela já plantou, ela plantou em uma área de 17.400 metros quadrados, certo? A pergunta do problema não é quanto ela utilizou para plantar, é quanto ainda está vazio. Por isso que eu comecei fazendo a área total da fazenda da Sabrina. Se eu não
fizer essa conta, eu não vou saber quanto de terra ela tem, tá? Então, eu fiz a primeira conta, descobri que ela tem 40.000 metros quadrados de terra. Ela plantou, então, em 17.400 metros quadrados. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma subtração, 40.000 menos 17.400 que ela plantou, e eu vou descobrir que sobrou 22.600 metros quadrados. Então, a pergunta é, qual área ainda está livre na fazenda de Sabrina? Está livre na fazenda de Sabrina uma área de 22.600 metros quadrados. Tá? Isso quer dizer que de uma área de 40.000, mais da metade ainda está livre na fazenda da Sabrina. Aí, a gente tinha que fazer uma conta para descobrir o quanto ela pagou pela fazenda, já que a fazenda tem 40.000 metros quadrados e ela pagou R$100 o metro quadrado. Eu faço a multiplicação, toda a multiplicação, essa conta desse tamanho, e descobri que ela pagou 4 milhões, certo? Aí eu acrescento 00 porque é dinheiro. Lembra da dica que a professora falou para vocês? Qual era a dica? Multiplica por 10, acrescenta um zero. Multiplica por 100, acrescenta 2 zeros e eu devolvo o 00 porque era dinheiro. Não ficou a mesma coisa? Não cheguei no mesmo número? Precisei fazer toda esta conta? Não precisei. Eu posso usar dessa técnica e fazer direto, tá? A questão do vírgula 00 é só porque a gente está falando em dinheiro. Tá? Então, a gente está falando em reais, em dinheiro, precisa, no final, na resposta, acrescentar aquele vírgula 00 para poder responder corretamente. Mas, durante a conta, para não confundir, não precisa, tá bom? Faz só o valor sem o vírgula 00 e depois só acrescenta na hora de responder. Mas eu fiz uma conta enorme, uma multiplicação por 3 números, né? Tudo isso para chegar em 4 milhões, sendo que, sabendo já, porque eu já estou sabendo, que se multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros, eu cheguei na mesma resposta. Mas, para fazer isso, crianças precisam dominar essa técnica, precisa saber exatamente o que está fazendo. Porque na hora da prova, se você coloca um 0 a menos na resposta e você não fez a conta, tá? Eu não posso considerar, porque ela está errada, você não chegou no valor que deveria e você não fez a operação. Então, para poder usar essa técnica, precisa saber exatamente o que está fazendo, dominar a multiplicação e a divisão por 10, por 100, por 1000, né? Onde eu acrescento ou eu retiro 1, 2 ou 3 zeros, tá? Durante o ano a gente vai falando mais sobre isso, vai reforçando cada vez mais, mas já dá para começar a usar, tá bom? Volto para fazer a correção das últimas 3 áreas e a gente encerra daí a nossa revisão de matemática, tá bom? Eba, chegamos no fim da nossa revisão. Viu como foi rápido? Viu como foi fácil? E que vocês sabem fazer todos os exercícios que a prof colocou ali? Né? Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu tenho acompanhado algumas tarefas, algumas atividades que têm voltado para a escola, né? Tenho conversado com algumas pessoas e eu acho que vocês estão realmente de parabéns, estão indo muito bem. E a gente vai conseguir retomar isso o mais breve possível quando vocês retornarem para a escola. Eu acho que a gente nem vai perder muito tempo tendo que revisar e voltar em conteúdo, porque vocês estão acompanhando e estão entendendo como faz, tá? Vamos encerrar então, vamos fechar com o número 8, calcule as áreas das figuras a seguir. Então vamos lá, deixa eu deixar a minha revisão na mesa e vamos para a correção das últimas 3 continhas. Antepenúltimo, 80 vezes 50. Fiz 0 vezes 5, 0 vezes 8, 5 vezes 5, 5 vezes 8 e descobri que o primeiro terreno tem uma área de 4.250 metros quadrados. O segundo terreno, 2 vezes 0, 2 vezes 9, 3 vezes 0, 3 vezes 9 e descobri que 90 vezes 32, o terreno todo tem uma área de 2.880 metros quadrados. E a nossa última continha, 55 vezes 25, 55 vezes 55, então a gente faz 5 vezes 5, 5 vezes 5, 5 vezes 5, mais 5 vezes 5, e no final de tanto 5 vezes 5 vezes 5,
a gente descobre que esse terreno tem 3.025 metros quadrados, tá? Então são contas simples, são operações simples, a gente retoma um pouquinho de cada coisa, pouquinho. Lembra que eu falei no começo da revisão? Não precisa encher, colocar que nem aqui, ó, 10 áreas para vocês calcularem. Se você sabe o processo, se você entendeu como calcula uma, duas, no máximo 3, você já entendeu, você já sabe esse assunto. E a gente não precisa ficar massacrando, colocando um monte de conta para saber se você entendeu ou se você não entendeu. O que vai facilitar muito nessas contas para vocês? Tabuada. Estudem, eu preciso que vocês saibam a tabuada, tá? Quanto mais vocês estudarem, mais fácil e ó, mais rápido fica para fazer essas atividades aqui. Então, retomando ali um pouquinho de hectares, um pouquinho de frações, um pouco de decimais, escrever por extenso, enfim, tudo que a gente viu na unidade da apostila tinha na nossa revisão. Espero de verdade que vocês tenham feito sozinhos, espero que não tenham utilizado a apostila para isso, que vocês tenham conseguido fazer sozinhos, que tenham acompanhado toda a correção bonitinho e na hora que estiver, ó, ok, belezinha, corrigido, bonitinho, aí vocês vão enviar essa revisão para a escola, para a professora corrigir e acompanhar como está o desempenho de vocês. Combinado? Aula que vem, então, a gente já se vê na unidade 6, tá? Então, eu preciso que quando chega no final da unidade e a gente dá aí essa corrigida, essa retomada, eu preciso que vocês me acompanhem, tá bom? Para a gente entrar num novo assunto na aula que vem, tá? Fiquem bem, façam com capricho, eu quero ver letra bonita,